Bom dia, graça e paz. Nós somos a sala de jovens da Primeira Igreja Evangélica Batista em Araraquara. Sejam muito bem-vindos à nossa sala de aula. Nós estamos estudando sobre a doutrina de Deus, não é? Sobre os atributos de Deus. E hoje, portanto, será a nossa sexta lição dessa revista do trimestre. Estudaremos então Deus é Santo. Estudaremos a santidade de Deus. Os textos bíblicos que estão embasados na nossa lição de hoje é em Levítico 11 e em Salmos 77 e 78. Antes de entrar na nossa lição, vamos falar com o nosso Pai Celestial. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todo o teu cuidado, pela tua provisão, pela tua proteção para conosco. Senhor, muito obrigado pelos teus preceitos, os teus mandamentos, Pai, as tuas orientações para com as nossas vidas. Pai, nos ajuda no nosso processo de santificação, Senhor, que nós possamos estar submetidos, Senhor, à tua vontade, Senhor, que a tua palavra nos oriente. Em nome de Jesus, me conduza, Senhor, durante essa aula, fala aos nossos corações, que precisamos, que saiamos daqui, Senhor Jesus, cientes do que precisamos modificar em nossa vida. Pai. Nos ajuda, nos auxilia em tudo, em nome de Jesus. Amém. Como falei, hoje vamos falar sobre a santificação, o Deus Santo, não é? Deus é santo, a santificação do nosso Deus. A palavra santo significa singular, separado, distinto de todos os outros. Então, o nosso Deus é um Deus, não é um entre muitos, ele é único, não é? Ele é separado, ele é distinto de todos os outros. A santidade de Deus não consiste naquilo que ele faz, não é? Mas em quem ele é. Ele é santo. Não existe nele nenhum vestígio de impureza, nenhum vestígio de iniquidade, nenhum vestígio de injustiça, nenhum vestígio de inverdade e nem abuso de poder, não é? Às vezes a gente vê alguma situação acontecer e a gente, na nossa limitação humana, não é? No nosso conhecimento limitado, a gente pensa que não é justo, não é? Por alguma situação a gente julga não ser justo, mas nós conhecemos parte da história, não é? Nós conhecemos um fragmento apenas da história. Deus não, Deus conhece a história por completo, ele sonda todos os corações, ele conhece todos os lados da história, não é? Ele sabe o que veio antes, o que virá depois, ele sabe de todas as coisas. Então nele não há injustiça, não há abuso de poder da parte dele, ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro. Deus não é um entre muitos, como falei, ele é o único Deus. Ele próprio diz em Isaías 40, 25, Deus diz assim: a quem, pois, me fareis semelhante? Para quem eu lhe seja igual, diz o santo. Então não existe nada, não existe ninguém que se compare a ele. Ele é santo e ele é único e separado, não é? Abraão, naquele diálogo que ele tem com Deus, quando vai ser destruído Sodoma e Gomorra, Abraão, então, ali ele dialoga com Deus e ele questiona Deus e diz, se tiver 50 justos, o Senhor vai destruir, né, Sodoma e Gomorra? Se tiver 45, se tiver 40, e ele vai diminuindo de 5 em 5. Por fim, os únicos salvos são Ló e sua família. Não é? Mas durante esse questionamento, não é? Isso acontece em Gênesis 18, não é? No capítulo 18 de Gênesis. Mas no verso 25 desse capítulo, Abraão lembra a Deus sobre a sua justiça. Não é? E ele diz assim: longe de ti que faças tal coisa, que mates o injusto como o ímpio. Que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça ao juiz de toda a terra. Então, mostrando aqui que Deus é santo e justo em tudo que ele faz, não é? Mesmo um caso desse, como uma destruição, não é? E Abraão, então, ali, ele lembra a Deus, não que Deus tivesse esquecido, não é? Mas Abraão ali lembra a Deus da sua justiça, não é? Dele não tratar o ímpio como o justo. Então, nele não há nele nenhum vestígio de impureza, de iniquidade, de injustiça, de inverdade ou de abuso de poder.
misericórdia, Ele é santo, Ele é reto, Ele é justo em tudo que Ele faz. Então esse Deus santo, Ele quer que a sua santidade transborde em nós que somos seus filhos, não é? Que somos povo seu. Ele quer que nós também andamos em santidade, que essa santidade transborde em nós e que atinja as nossas casas, não é? E que vá para além das nossas casas e que vá para a sociedade onde estamos inseridos, não é? Que nós possamos ser santos, separados e agir em santidade, não no domingo apenas, no culto, não é? Durante ali o culto, eu estou em santidade na minha vida secular, que não existe, não tem como eu separar a minha vida da minha vida secular, não tem minha vida em Deus, a minha vida... Não, a minha vida é em Deus, não é? A sua vida é em Deus. Nós vivemos para Ele, não vivemos para Ele apenas quando estamos na igreja. Não é? Não, mas é no nosso dia a dia, na sociedade em que estamos inseridos, nos nossos amigos, não é? Precisamos ter cuidado com aquilo que escutamos, precisamos ter cuidado com aquilo que vemos, precisamos ter cuidado com aquilo que pensamos, não é? Precisamos ter cuidado com aquilo que falamos, porque nós somos separados, não é? Nós somos distintos. Nós não somos Maria vai com as outras, não é? Pode ter 30 pessoas andando do mesmo jeito. Mas se eu faço parte dessas 30 pessoas, que as 29 estão ali andando tudo igual, porque não pertence a Deus, pensando de uma forma, seguindo um pensamento de um filósofo tal, eu estou seguindo ali o que a Bíblia me orienta a seguir. Eu sou distinto, eu sou separado dos outros. Eu não faço o que os outros fazem porque eles fazem. Não, eu faço o que a Bíblia me orienta a fazer. Porque o meu coração, o meu entendimento está submetido ao meu Senhor, ao que o meu Senhor me orienta a fazer. Não é? Precisamos entender que Jesus Cristo, ele não é apenas o nosso Salvador, e isso já seria muito. Não é? Ele não apenas nos salvou, mas ele também é o nosso Senhor. Se ele é o nosso Senhor, se ele é o meu Senhor, eu, enquanto servo, eu preciso estar sujeita à autoridade do meu Senhor. Eu preciso reconhecer que ele é quem manda. Eu preciso reconhecer que... E isso precisa me dar uma segurança, porque é um Deus que manda, um Deus que sabe tudo, não é? Um Deus que conhece tudo, ele é atemporal, ele sabe desde a fundação até o final dos tempos, ele sabe todas as coisas de todo mundo, a história de todo mundo. Não há nada que seja encoberto, que fuja do seu entendimento, não é? A sua presciência, a sua onisciência. Então, eu preciso estar tranquila em saber que aquilo que esse Deus poderoso me orienta a fazer, né, e que me ama, não é? Que me ama. Então eu preciso estar ciente de que tudo que ele me orienta a fazer é o melhor para mim. Não é? Eu não sei mais que ele. Eu não posso decidir por mim mesmo, porque eu já me submeti à sua vontade, eu já me submeti ao seu senhorio. Eu preciso agora andar em concordância com a sua palavra, em concordância com aquilo que ele me orienta a fazer. Pode estar 200 pessoas ao meu redor fazendo outra coisa, mas eu que tenho o pensamento em Cristo Jesus, eu que tenho consciência do que Cristo fez por mim, eu que entreguei a minha vida a Ele, eu que pertenço a Ele, eu ando diferente, independente de todo mundo que esteja ao meu redor. E que essas pessoas que estejam ao meu redor possam enxergar isso em mim, possam olhar para mim e dizer, não, você é diferente, o que tem em você? Tem coisa mais gostosa do que ouvir isso? Tenho certeza que isso alegra o seu coração também. Quando vem alguém e pergunta para você, mas o que você tem de diferente? Você tem uma coisa diferente. Isso é maravilhoso, não é? Você poder dizer ali, é o Espírito Santo que habita em mim, é Jesus Cristo, e ter a oportunidade, então, de evangelizar essa pessoa. Isso é bênção de Deus, isso é muito bom. Então, precisamos nos santificar. E santificação, precisamos ter um entendimento que é um processo, não é? Como o pastor nos ensinou dias atrás, né? Numa quarta-feira, a conversão é um ato. Você decide ser de Cristo, não é? E ele regenera a sua vida, e ele te faz nova criatura, mas santificação é um processo. E esse processo de santificação, ele será concluído na vinda de Jesus Cristo. Então, quando Jesus Cristo nos chamar para a glória, quando ele vier, não
é? Se estivermos vivos quando ele vier, seremos então ali a finalizar o nosso processo de santificação. Mas por ser um processo, eu posso ficar de braços cruzados fazendo o que eu bem quiser, do jeito que eu quiser, porque eu sei que eu não sou perfeito ainda, eu sei que eu estou em processo de santificação, eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus é misericordioso, eu sei que amanhã as misericórdias vão ser renovadas, eu sei de tudo isso. Então eu posso andar do jeito que eu quiser? Não, não é? Eu não posso andar do jeito que eu quiser, por quê? Porque eu já me submeti à vontade do meu Senhor. Eu já pertenço ao meu Senhor. Ele é meu dono. Ele me pertence, não é? Eu sou dele, não é? Eu tenho que ter esse entendimento de pertencimento. Então não é mais do jeito que eu quero fazer as coisas da minha vida, as minhas decisões, os meus pensamentos, as minhas ações, não é? Eu olho para alguém e digo, não gosto daquela pessoa, mas eu não posso mais dizer isso. Eu não posso mais dizer isso. Se eu digo isso, eu estou pecando. Porque eu sei que Deus me orienta a amar aquela pessoa. Eu posso dizer, Deus, eu não consigo amar, mas para aquela pessoa eu não posso ficar comentando ou não falando, não posso, não é? Eu tenho que tentar com todas as minhas forças me submeter à vontade do meu Senhor. Porque o meu Senhor me quer amando. Não é? E tentar ter paz com todo mundo. Claro que a gente não consegue, não é? Não depende sempre de nós. Não depende de nós, depende também da outra parte. Mas no que depender de nós, precisamos estar submetidos à vontade de Deus. Precisamos estar cientes de que Deus é quem manda em nós e que nós precisamos obedecer a sua palavra, obedecer às suas instruções. E isso nos dá tranquilidade, porque é um Deus que sabe tudo, é um Deus que... Quantas pessoas já não passaram por esse mundo, não é? Quantas pessoas não vieram antes de nós? Às vezes a gente acha que só existiu isso aqui, mas não. É um período muito curto em que vivemos aqui, 80 anos. É muito pouco tempo, 100 anos. É pouco tempo que estamos aqui. E é um Deus que existe, sempre existiu. Não é um Deus que sabe todas as coisas. E Ele sabe tudo porque Ele fez tudo. Então Ele sabe exatamente como tudo tem que funcionar. Então isso tem que me trazer uma tranquilidade, um descanso, uma segurança de que esse Deus que sabe tudo, que é santo, e que Ele exige de mim essa santidade, que exige de mim algumas coisas, eu posso entender, eu tenho que entender que isso é o melhor para mim, porque Ele sabe o que é melhor para mim. Não é? Eu não sei, eu preciso submeter a minha vontade, a vontade do nosso Deus e andar em santificação, entendendo que isso é um processo e que isso faz parte da nossa vida toda, não é? Todos nós que fomos justificados, adotados e regenerados pela obra salvífica de Jesus Cristo, precisamos entender isso. Não é? A salvação é um ato, mas a santificação é um processo. E precisamos estar cientes desse processo, fazendo a nossa parte, entendendo que é isso, que o nosso Deus Santo quer de nós. Em Hebreus, capítulo 12, no verso 14, nos diz assim: procurai viver em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Quantas pessoas vão ver o Senhor sem santificação? Nenhuma pessoa. Nenhuma. Precisamos andar em santificação, procurando ter paz com todos. Não tem coisa que não depende de nós, tem coisa que não vamos conseguir. Não vamos porque não depende de nós. Mas no que depender de nós, nós precisamos andar em paz com todos, procurando a santificação. É difícil, mas se o nosso mestre, se é aquele que sabe todas as coisas, exige isso de nós, é porque nós conseguimos. Não é? O primeiro tópico da nossa lição, então, fala a santidade de Deus transborda das mesas das nossas casas. Então, um dos capítulos que está embasado na nossa lição de hoje é Levítico 11, como falei. E Levítico 11 traz umas prescrições alimentares para o povo de Israel. Não é? Moisés, então, explica ali a diferença, não é? Que Deus passou para Moisés, Moisés passa para o povo. A diferença, então, das comidas limpas e imundas. Não é? Essas comidas limpas, quem comia elas, quem consumia essas comidas, eles estavam apropriados para estar na presença de Deus, não é? E quem comia algumas comidas imundas estava de forma inadequada para a presença de Deus.
porque a mesa das famílias do povo de Deus eram consideradas como uma extensão do altar de Deus. E por essa questão, Deus deixa para o seu povo comidas de prescrições de comidas imundas e de comidas limpas, não é? Porque era uma extensão do altar, não é? A mesa das pessoas. Mas Jesus Cristo, não é? Em Marcos 7, de 11 a 23, depois você lê aí na sua casa, não é? Jesus ali conversa com os fariseus, conversa com os escribas, e ele fala, não é, que ele tornou puro todos os alimentos ali. Porque ele fala que não é mais aquilo que entra por nossa boca que nos contamina. Não é a alimentação que nos contamina, não é? Mas é o que sai, é o que contamina o homem. Então precisamos estar cientes daquilo, prestando atenção naquilo que está em nossa mente, naquilo que falamos, não é? Daquilo que sai do nosso coração. Precisamos estar, então, com tudo isso assim, cientes de que isso vai estar submetido à vontade de Deus, submetido à santidade de Deus, procurando sempre a santificação, porque sem ela nós não veremos o nosso Mestre. E Jesus, então, continua dizendo que não é o que entra, não é que contamina, mas sim aquilo que sai do coração, porque esse é o que contamina o homem. Aí ele fala aqui do verso 21 ao 23, no capítulo 7 de Marcos, fala assim: porque do interior do coração dos homens saem os seus maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, o homicídio, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Então veja, é do interior do homem que saem esses pensamentos. E esses pensamentos então se transformam em ação. Precisamos estar com o nosso coração submetido em santidade de Deus. Precisamos estar com a nossa mente, os nossos pensamentos submetidos àquilo que Deus quer para nós. Não é? Precisamos andar em santificação, porque sem ela nós não veremos o nosso Senhor. Nós não somos iguais a todo mundo. Nós não somos como as pessoas do mundo que andam do jeito que querem, que falam aquilo que quer, que faz aquilo que quer. Nós não somos mais dessa forma, não somos. Somos diferentes, pertencemos ao nosso Mestre, ao nosso Senhor, e o nosso coração, ao interior do nosso coração, os nossos pensamentos e as nossas ações precisam estar condizentes com o nosso Mestre, com o nosso Senhor, com aquilo que Ele nos orientou a fazer, com as prescrições, com as orientações que vêm na sua palavra. A Bíblia continua nos exigindo, nos pedindo, nos orientando a sermos perfeitos, como perfeito é o nosso Pai que está no céu. Aí você há de pensar, mas como que eu vou ser perfeito? Tem como eu ser perfeito aqui? Não, porque santificação é um processo, mas eu preciso buscar essa santificação. Eu preciso buscar essa perfeição. Errando, mas aí eu me arrependo, eu me submeto, confesso o meu pecado, o Espírito Santo trabalha em mim, e aquilo Deus me perdoa. E eu posso caminhar novamente, não é? Não tendo pecados de estimação. É diferente, sabe? Você pensar, você planejar, você ter tempo de executar. É diferente. A gente precisa estar ciente de que Deus está em todos os lugares, de que Deus vê todas as coisas, de que Deus sonda o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento, não é? E precisamos, então, estar cientes disso com relação ao nosso pecado, não é? É claro que vamos pecar, mas que isso não seja planejado por nós, não é? Que tenhamos, então, a ciência de que precisamos andar em santificação. Precisamos então, e quando isso acontece, nós temos que nos arrepender, né? Tendo fé, confessando e tentando ali, porque isso faz parte da vida cristã, como diz em Mateus 5,48, nos diz assim, ó, arrependimento e fé, confissão pública e santidade fazem parte da vida cristã. Então você segue a Cristo, você tem uma vida cristã, então arrependimento e fé faz parte da sua vida, confissão faz parte da sua vida, santidade faz parte da sua vida. Não é? Faz parte da minha vida. Então, essas regras alimentares, hoje, elas não são mais vigentes, não é? Elas não têm mais vigor, não tem mais
não existe mais, né? Jesus Cristo já aniquilou isso por nós, não é? Não vivemos no tempo da lei, vivemos no tempo da graça. Mas se tem uma coisa que não mudou, da época da lei para a época da graça, é uma vida santa, não é? Deus exige de nós ainda que andemos em santificação, que tenhamos uma vida santa. Né? A santidade de Deus deve transbordar em nossos corações, não é? Em nosso coração, para a nossa casa. Não é? Devemos andar em santidade aonde nós estejamos, não é? Na escola, na faculdade, no trabalho, em casa, com a mãe, com o pai, na igreja, em todos os lugares. Não é? Precisamos andar, então, em santificação. Primeiro a Pedro 1, versículo 15 e 16, nos diz assim. Pedro, em sua carta, ele cita Levítico 11, não é? Fazendo referência, então, a Levítico. Primeiro a Pedro diz assim, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, em toda a nossa maneira de viver. Em tudo que a gente faz, a gente precisa saber que precisamos andar em santidade. Precisamos andar ali cientes de fazer aquilo que Deus exige de nós. Claro que nem sempre conseguimos, não é? Como Paulo diz, não é aquilo que eu quero fazer, eu não faço, mas aquilo que eu não quero é o que eu acabo fazendo. Mas precisamos ter o desejo e a vontade de andar em santidade. Isso faz parte da vida cristã. Continuando aqui, a 1 Pedro, agora 16, diz assim, portanto, está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Então isso não mudou, não é? Andar em santidade continua sendo uma exigência do nosso Deus. Deus é santo, exige de nós santidade em todas as áreas da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Precisamos ser santos, separados, distintos, assim como Ele é. Não é? Precisamos, nós não somos Maria vai com as outras. Nós não fazemos aquilo que o mundo quer que façamos. Nós não seguimos as ideologias, nós não seguimos os conselhos, nós não seguimos os padrões, nós não seguimos aquilo que é nos orientado a fazer. Não, nós seguimos aquilo que o nosso mestre, o nosso Deus, nos orienta a fazer através da sua palavra. Por que fazemos isso? Porque fomos regenerados, fomos salvos por Cristo Jesus. Agora somos pertencentes a Ele. Não é? E no ato da nossa convenção nos fez então uma nova criatura. Somos diferentes, somos distintos, somos separados. Não é? Sabendo que a santificação então é um processo que nos leva a vida inteira. O segundo tópico, então, da nossa lição diz assim, as obras do Senhor devem nos levar não apenas para uma mera contemplação, mas à convicção da sua santidade. Aqui, então, vai falar do Salmo, não é? 77 e 78. Esse tópico em especial vai falar do 77, não é? Asaf, então, ele era um líder dos cânticos do tabernáculo, não é? Davi nomeou, então, Asaf como líder, nós vemos isso em 1 Crônicas 6, 31 a 48. Não é? E Asaf é quem escreve esse salmo. E nesse salmo, ele recorda, então, os grandes feitos do Senhor e as maravilhas que Deus fez, não é, com o povo de Israel. Ele vai falar, então, daquela parte da travessia do Mar Vermelho. Ele vai lembrar de como foi aquele trajeto. Não é claro que de uma forma poética, porque salmo é poesia. O verso 13 a 15 diz assim, teus caminhos, ó Deus, são santos. Quem é tão grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostra o teu poder entre os povos. Com o teu braço forte, resgatas do teu povo os descendentes de Jacó e de José. Ele faz referência, então, àquela passagem, não é? Do Mar Vermelho, aquela travessia, então, que está em Êxodo 14, relatando então a passagem da travessia do Mar Vermelho. Asaf, ele faz menção de uma forma poética, como falei, a esse evento, não é? Quando a mão poderosa do Senhor, do Deus Santo, conduziu aquele povo de Israel, não é? Deus conduzindo o seu povo pelas mãos de Moisés, pelas mãos de Arão, não é? Para o outro lado do mar. Deus guiou o seu rebanho, protegendo eles sempre, não é? E os atos de Deus, todos eles foram santos, e Deus exigia daquele povo santidade, não é? Deus fazia ali milagres que o povo pôde ver nitidamente, como nessa travessia do Mar Vermelho, não é? Todo o cuidado de Deus para com aquele povo.
mas Deus exigia daquele povo, não é exclusividade. Deus exigia daquele povo ali santidade. E nos nossos dias não é diferente. Não é? Tenho certeza que você também lembra aí de alguma coisa que Deus fez em sua vida recentemente. Não é? Você está com saúde, você, né? Você está bem, sua casa tem pão. Não é? Numa situação como essa que estamos vivendo, não é? É Deus te sustentando, é Deus cuidando de você. A salvação não é um Deus que desce do céu, que se faz homem, que habita entre nós e que carrega o nosso pecado, que sofre ali na cruz do Calvário, não é? Carregando um pecado que ele não tinha, que não pertencia a ele, mas ele se fez pecado por nós. Não é? Nós sabemos disso, não é? Dos milagres maravilhosos que Deus fez em nossa vida, não é? Que Deus faz ainda hoje, não é? Pequenos e grandes e livramentos e tantas coisas que Deus tem operado em nós. Não é? Seu povo. Mas ele exige de nós também santidade, do mesmo jeito que ele fez com o povo de Israel. O terceiro tópico da nossa lição, então, é o Deus Santo quer santidade do seu povo. Né? Sede santos porque eu sou santo. Ou em outras palavras, como diz no Salmo 78, 1, não é? Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Não é? Nós temos a Bíblia, que nos transmite aquilo que Deus quer para nós. Não é? E é um Deus que sabe tudo, que sabe desde o princípio até o fim dos tempos, ele sabe de todas as coisas, não é? De todas as eras, de todas as épocas, porque ele é atemporal, ele é infinito. Não é? E esse Deus que sabe tudo, ele deixou para nós, que somos totalmente limitados, que vivemos aqui um período, não é? Um tempo. E ele deixa para nós, então, a sua lei, as suas prescrições, aquilo que ele quer para nós. E nós, como pertencentes a esse Deus tão poderoso, precisamos então nos submeter à nossa vontade, à vontade dele. Não é? Não é mais aquilo que eu quero, eu não ando como eu quero, eu não falo como eu quero, eu não canto qualquer coisa, eu não escuto qualquer coisa, eu não falo qualquer coisa, eu não faço qualquer coisa, porque eu não mando mais em mim, não é? Eu pertenço a Deus e eu sigo aquilo que Deus quer que eu faça. Então Deus institui leis, ele ordenou essas leis, que essas leis fossem cumpridas e transmitidas também para os filhos, não é? E em Juízes 2, capítulo 2, de 10 a 14, ele mostra uma geração que não conhecia a Deus e a sua depravação, não é? Porque fechou os olhos para Deus. E hoje é da mesma forma, nós temos orientações na palavra de Deus e Deus também nos orienta a passar isso para nossos filhos. Não é? Então você, quando você tiver seus filhos, precisa passar para os seus filhos, inculcar, como a Bíblia diz, inculcar é falar, até que isso entre na cabeça dele. E com o entendimento ele decida então, não é seguir a Cristo Jesus. E como tem aí em Juízes, essa geração que não conhecia Deus e a sua depravação, porque fechou os olhos para Deus. Então nós não podemos deixar de passar isso para os nossos filhos e de seguir esses preceitos, não é? Não podemos fechar os nossos olhos para Deus, porque sabemos, a Bíblia nos traz, não é, exemplos claros do que acontece quando isso ocorre. Asaf, então, ele descreve com riquezas de detalhes, então, os atos salvíficos de Deus, não é? Dividindo o mar vermelho ali para o povo passar com pés enxutos, como está no verso 13, não é? Do 78, Salmo 78, que diz que ele aprumou as águas para o povo passar. Ele guiou com nuvens, um clarão como fogo, como diz no verso 14, que ele guiou de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo, para que aquele povo, então, pudesse ser protegido do sol durante a noite com uma nuvem, durante o dia com uma nuvem, durante a noite, não é, ali no deserto, caminhando com um clarão, para que eles vissem aonde eles estavam andando. Ainda no verso 15 diz assim que ele fendeu as rochas, dando de beber abundantemente, porque fluía rios das rochas, não é? Fez brotar torrentes de águas e maná, não é? E o maná também, e fez da rocha um rio, não é? Para que aquele povo viesse então beber água, isso no deserto. Era um Deus cuidando do seu povo. Ainda no verso 17 diz que, e mesmo assim o povo prosseguia em pecar contra Deus, mesmo vendo esses milagres de Deus fazendo, mesmo vendo Deus com misericórdia cuidando do seu povo, o povo continuava a pecar contra Deus. E nós somos
assim, não é? Às vezes a gente lê essas histórias de Israel e se revolta, não é? E acha isso um absurdo, mas nós somos assim. Um Deus que cuida de nós com muito carinho, com muito amor, com muito cuidado, com muito zelo, não é? E nós continuamos a pecar contra Ele. Nós sabemos o que temos que fazer, mas não fazemos. Deus nos orienta a perdoar, Deus nos orienta a amar, mas a gente fica esperando ainda que Ele transforme o nosso coração para que a gente vá lá pedir perdão. Não é? A gente fica esperando que aconteça alguma coisa para a gente conseguir amar. E a Bíblia nos manda orar, nos manda amar, nos manda perdoar, não é? É uma ordenança ali. Se a gente não perdoa, Deus não nos perdoa. Não é? Então as nossas orações são impedidas, é muito grave. Nós precisamos então entender, não é, a palavra de Deus e viver com entendimento, submissão à sua palavra, sabe? Não é mais aquilo que eu quero, não é mais aquilo que eu quero. É o que Deus quer para mim, é o que Deus quer para nós. Então não somos diferentes desse povo. O povo então prosseguia a pecar contra Deus, se rebelando contra Deus no deserto, contra o Deus Altíssimo. Aí no verso 33 aqui, Salmo 78, Asaf nos lembra que Deus castigou o povo. Por isso fez com que os seus dias se dissipassem como um sopro, não é? Que os seus anos fossem de terror. Não é? Ainda diz aqui que as misericórdias do Senhor, diz no verso 34 ao 38, nos diz assim, no Salmo 78, mas as misericórdias do Senhor sempre abundou na história do seu povo, e conosco não é diferente, não é? Na nossa história vemos sempre as misericórdias do Senhor. Se não fosse as misericórdias do Senhor, nós já teríamos sido consumidos. É isso que a palavra de Deus nos fala, não é? Então, quando faziam morrer, então, aquele povo buscava arrependimento, não é? Procurava a Deus, lembrava-se que Deus era a rocha da vida deles, que era o Deus Altíssimo, seu Redentor. Não é? E às vezes eles, como diz aqui, que eles às vezes com a boca mesmo, eles mentiam, não é? Eles, porque o coração deles não era firme com Deus, não é? E eles não eram fiéis à aliança que Deus tinha feito com ele, como diz em Salmo 78, do 34 ao 38, não é? Porque o coração deles não era firme para com ele, para com Deus, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói, antes muitas vezes desvia sua ira e não dá largas a toda a sua indignação. Então é um Deus de misericórdia, que age conosco com misericórdia, como diz em João, no Evangelho de João, capítulo 14, 15, que diz que o envio do seu Filho amado é a prova mais irrefutável do seu amor misericordioso. Jesus disse: se me amardes, obedecereis os meus mandamentos. Não é um Deus que nos ama tanto que deu seu Filho como a prova maior e irrefutável do seu amor e de sua misericórdia. E se nós que amamos a Deus, não é, temos o prazer em obedecer os seus mandamentos. Em João ainda 15, 10, diz assim, 10 a 12, diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é esse, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Então é Jesus Cristo nos dizendo isso, que ele foi submetido, não é? Ele é submetido ao Pai, ele foi submetido ao Pai, não é? O mandamento do seu Pai. E permanece no amor dele. E assim mesmo também nós temos, não é, que nos submeter aos seus mandamentos, guardar e permanecer no amor dele, não é? Para que o nosso gozo seja completo. Então veja, para que tenhamos uma vida plena, uma vida, não é, feliz com o nosso Pai, que nos ama tanto. Em Apocalipse nos revela, João, não é, o discípulo amado ali, ele tem a visão, ele vê o céu aberto e a voz chamando para mostrar a ele as coisas que em breve iam acontecer, não é? Imediatamente João, em espírito, está diante do trono de Deus em toda a sua glória,
e ao redor da glória de Deus estavam os 24 anciões e os seres viventes que proclamavam santo, santo, santo. Vejo, dando ênfase à santidade de Deus. Nós não vemos na Bíblia alguém louvando ou exaltando a Deus por seu amor e dizendo Deus é amor, amor, amor. Não, não é. Mas aqui nós vemos a ênfase que é dada à santidade de Deus pelos 24 anciões e os seres viventes que estão ao redor do trono de Deus, dizendo santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir, como diz em Apocalipse 4, verso 8. Então Deus é um Deus de santidade, não é? Ainda em Isaías, Deus fala, né? Porque eu, o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Então ele é santo, a santidade é o fundamento da essência divina. Nele não há qualquer corrupção, ele é puro e totalmente imaculado. Deus é perfeitamente moral, reto, bom, fiel, sabedor de todas as coisas. E em Jesus, ele também se revelou santo, não é? Deus é santo, perfeitamente moral, como eu falei. Não é? Precisamos então ter ciência disso, e ele exige de nós que, assim como ele é santo, ele espera de nós santidade, como diz em Mateus 5,8. Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, pois eles verão a Deus. Não é? Ele quer que o nosso coração e os nossos lábios sejam limpos, não é? Não como os fariseus, com hipocrisia, que louvavam a Deus apenas com os lábios, mas que o coração estava longe de Deus. Não, que o nosso coração esteja submetido a Deus, não é? Com entendimento, mas sabendo que estamos em processo de santificação e Ele espera de nós que sejamos santos. Então, em tudo da nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, precisamos glorificar a Deus, não é? Pois para isso que fomos formados. Então, vivendo em santidade, nós conseguimos viver a vontade de Deus para nós, não é? Nesse processo de santificação que levará a nossa vida inteira, que se dá desde o ato da nossa conversão até quando chegarmos no céu de glória. Então essa era a nossa lição de hoje. E vamos orar terminando a nossa aula nesse momento. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por todos os teus preceitos, ó Pai, por seres esse Deus amoroso, esse Deus misericordioso, que cuida de nós como teu povo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por teus preceitos deixados em tua palavra. Podemos olhar para ele, Senhor, com a tua palavra como espelho, Senhor, identificar em nós aquilo que precisa ser modificado. Ó Pai querido, nos ajuda nesse processo, Senhor. Que nós tenhamos um coração quebrantado, Senhor, um coração submetido, Senhor, à tua palavra, submetido à tua vontade, Senhor, que possamos viver em santidade, em nome de Jesus. Nos ajuda nesse processo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom domingo para você. Deus abençoe e até a aula que vem.